e façamos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um servo de ires com os teus servos, e disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando ele o lugar, cortou um pau, e lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele, estendendo a sua mão, e o tomou. Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento, eu já quero te dar graça por tudo que tem sido realizado até esse momento, Senhor. Senhor, sei que foi feita a leitura da Tua Palavra. O Senhor já tem falado conosco de uma forma gloriosa, através da leitura, Pai, da abertura do culto, através dos louvores que tem tocado o nosso coração, tem aberto os nossos corações para receber a Tua presença. Pai eterno, mas nessa noite eu te peço mais uma vez, que o Senhor fale conosco, Pai, através da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo. Mas fale, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, Deus, e não aquilo que nós queremos ouvir. Pai eterno, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, gostaria de correr por esta palavra, por esses versículos, que nos fala de um milagre. Quem conhece a história do profeta Eliseu, irmãos? O profeta Eliseu, ele pediu porção dobrada do Espírito de Deus quando Elias estava sendo tomado em uma carruagem de fogo. E ele disse antes: olha, quando o meu Senhor for tomado, eu peço que o Senhor me dê porção dobrada do teu Espírito. E Eliseu até olhou para ele, quem sabe, e disse: olha, dura coisa pediste, mas que seja feita a tua vontade quando você me ver sendo tomado. Se você me ver sendo tomado, então assim será feito. Ele diz que quando Deus, ele vai arrebatar Elias, porque Elias, irmãos, quem não sabe, Elias não morreu. Elias foi levado em vida. Ele foi arrebatado assim como Enoque. Duas pessoas na Bíblia que andaram com Deus e que foram levados para o Senhor com vida. E diz que quando passou a carruagem de fogo, irmãos, Eliseu, irmãos, ele pôde contemplar a carruagem, o redemoinho levando o profeta Elias. E diz que Elias, irmãos, quando Eliseu ele olha, Elias deixa soltar a sua capa. Já pensou, irmãos? Você conseguir, passando por um arrebatamento, e você sendo levado com vida, Elias ainda conseguiu, irmãos, soltar a sua capa. Ele diz que Eliseu tomou a capa de Elias e foi cheio do Espírito de Deus. E é isso que Deus quer fazer com a minha vida e com a sua vida nesta noite. Ele não quer que você seja simplesmente uma pessoa que está adorando Deus, uma pessoa que está cantando ou que está pregando. Não, Deus quer que você seja cheio do seu Espírito Santo. E aqui, irmãos, Eliseu estava junto com os filhos dos profetas. E eles, irmãos, estavam felizes, porque Eliseu estava com eles. Mas só que o lugar em que os filhos dos profetas habitavam, irmãos, eles perceberam que era estreito, que era um lugar muito apertadinho. E o homem de Deus, Eliseu, estava com eles. E eles perceberam, irmãos, que tinham que fazer alguma coisa, porque o lugar estava apertado. E o desejo deles era que o homem de Deus ficasse com eles. E assim é a nossa vida nesta noite. Talvez a sua vida, a minha vida, esteja estreita demais para que o Espírito Santo
de Deus tem a liberdade. Então, às vezes, precisamos desocupar uma mobília velha, alguma coisa que nos atrapalha, porque o Espírito de Deus quer espaço na tua vida. Você sabe o que eles fizeram? Eles disseram: eis que o lugar que habitamos diante da tua face nos é estreito. Então, precisamos entender, para que o Espírito Santo possa agir em nossa vida, habitar em nossa vida, fazer algo em nossa vida, Ele precisa de um espaço na tua vida. Ele precisa de um lugar. Mas às vezes nós ocupamos os espaços da nossa vida com muitas coisas, e quando o Espírito Santo ele quer poder fazer alguma coisa, tem sempre alguma coisa na frente, sempre tem algo atrapalhando. Mas o Senhor diz no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu e você que conhecemos a verdade que é Cristo, então nada pode impedir de Deus operar na sua vida. Então qual é o obstáculo que está no seu caminho? O que atrapalha do Espírito de Deus fazer algo na sua vida? Aqueles moços, eles perceberam que o lugar era estreito. Irmão, se eu sei que a minha casa é apertada, tem 2 cômodos, eu tenho 5 filhos, então eu vou procurar aumentar os cômodos da minha casa, para que os meus filhos tenham liberdade e conforto de poder estar dentro da casa. Imagine você, uma casa de 2 cômodos, até de 1 cômodo, com 5 filhos. Um andava para cá, para lá, aquele aperto, não é verdade? E às vezes você não tem liberdade. Às vezes o pessoal fala: está tão apertado que eu vou ficar um pouco no quintal, porque no quintal tem espaço. Mas o Espírito de Deus, irmãos, Ele não quer ficar no quintal, Ele não quer ficar para o lado de fora, Ele quer ficar dentro da sua vida e da sua casa. E aqui aqueles moços disseram: vamos fazer o seguinte, vamos ampliar esse lugar. Então, diz que eles resolveram: olha, vamos até o Jordão e vamos cortar algumas vigas. Só que quando eles foram fazer esse trabalho, irmãos, eles perguntaram para o homem de Deus se ele queria ir com eles. Existem decisões na sua vida que você precisa convidar o Espírito de Deus para estar na frente, e ser isso mesmo que Ele quer de você. Eles disseram: olha, homem de Deus, você pode ir conosco? Serve de que você possa ir conosco. Ele disse: posso. Você me fez o convite, você me chamou, e então eu vou com vocês. Oh, aleluia! Coisa boa é você convidar o Espírito de Deus para os seus negócios, para as suas decisões, para a sua causa. Você não vai errar, você não vai cair, você não vai tropeçar, porque quem vai com você é o Espírito do Senhor, é o Espírito que está aqui nesta noite, trazendo alegria e paz para o seu coração. Eles planejaram tudo. Nós queremos que o homem de Deus fique, e precisamos fazer alguma coisa. É isso que Deus quer de você nessa noite. Ele quer que você olhe para dentro de você, para essa casa espiritual, por esse templo do Espírito Santo que é você, e comece a observar que espaço você
tem dado para o Espírito de Deus poder operar na sua vida? O que está ocupando o seu espaço? O que está tirando o tempo do Espírito de Deus? O que está afastando o Espírito de Deus da sua vida? Então eles pensaram, talvez planejaram, conversaram com o outro e disseram: olha, vamos fazer o seguinte, vamos até o ribeiro, até o Jordão, vamos cortar algumas vigas e vamos ampliar esta casa, porque é o nosso desejo de ter o homem de Deus conosco. Precisamos ter o desejo de ampliar, de fazer, de dar liberdade para o Espírito de Deus. Se você não der liberdade, se você não tiver interesse de ampliar sua casa espiritual, o Espírito Santo, que é educado, ele não pode entrar, ele não pode fazer. Mas se você convidar ele, ele vai estar com você nesta noite. Eles foram até o ribeiro, e alguns deles, irmãos, emprestou uma ferramenta, né? Eu quero dizer nessa noite que a ferramenta que você tem, ela é emprestada. Se é de cantar, se é de pregar, se é de orar, se é de evangelizar, se é de fazer a obra de Deus, tudo é emprestado. E naquele dia você vai entregar para o seu dono tudo aquilo que ele te confiou. E aqueles moços desceram, e diz a Bíblia que eles começaram a trabalhar, irmãos. Deus se agrada de quem se preocupa com a obra, de quem trabalha, de quem se dedica, de quem tem interesse, irmãos, de ter o Espírito de Deus dentro da sua vida. O Espírito Santo, irmãos, ele precisa de lugar na sua vida. Ele precisa, na realidade, do primeiro lugar na sua vida. Talvez você tenha tomado direções, mas sem consultar o Espírito de Deus. Talvez você tenha aprendido: Deus, ore comigo. Mas você orou, você buscou a presença do Senhor, você convidou para estar com você. E aqueles homens, irmãos, eles foram, acredito, até felizes, porque eles estavam com a presença de Deus. Porque o homem de Deus, irmãos, é a presença de Deus. E eles foram alegres, felizes, porque eles iam fazer uma obra, mas eles sabiam o resultado daquela obra. E o resultado seria, irmãos, de ter o homem de Deus com eles, porque o lugar seria espaçoso. E diz que quando começaram a cortar, irmãos, começaram a cortar lenha, madeira, diz que um deles derrubou o ferro do machado. Ele caiu dentro da água e se perdeu. Imagine você, irmãos, você está no rio aí, perto do rio como Tietê, Rio Paraíba, outros rios aí, e você está cortando uma madeira, e de repente o ferro, somente o ferro cai dentro da água. E diz a Bíblia, irmãos, que ele caiu, irmãos, e com certeza, irmãos, não tinha como encontrar. Imagine você, se uma ferramenta, algo de valor seu cai dentro de um rio, como você vai encontrar? Você vai mergulhar? Não vai, né? Você vai querer comprar outro. E vai ser sempre assim. Se você derrubar alguma ferramenta ainda que seja importante, você vai querer comprar outro para poder substituir. Mas aquilo que Deus dá, não existe como substituir aquilo que Deus te deu. Aquilo que é para você fazer, é para você fazer. Mas pastor, manda outro. Deus manda sim, Deus dá na mão de outro, mas Ele vai requerer aquilo que Ele te deu. Você pediu,
Alguns casos uma pessoa nem pede, mas tem pessoas que pedem. E aqui, irmãos, quando um deles está cortando a lenha, irmãos, a madeira, o ferro cai dentro da água e se perde. E aquele que perdeu o machado, irmãos, ele ficou muito preocupado e foi até o homem de Deus e disse: ai meu Senhor, porque era emprestado. O que eu faço agora, homem de Deus? Eu emprestei aquela ferramenta e ela caiu dentro da água e se perdeu, mas ela caiu por uma boa causa, porque eu estava trabalhando, eu estava fazendo a vontade de Deus e ela caiu. Eu não sei o que você perdeu na sua vida. Não sei se você perdeu a sua família. Não sei se você perdeu o seu casamento. Se você perdeu o seu emprego. Se você perdeu a sua alegria de fazer as coisas de Deus. Eu não sei o que você perdeu. Perder, irmãos, às vezes a pessoa acha que porque Deus tirou, arrancou, não. Porque tem pessoas que enterram a ferramenta. Tem pessoas que sepultam a sua ferramenta porque desistiu de fazer a vontade de Deus. Mas aquele moço, irmãos, quando ele derruba a ferramenta dentro da água, ele se preocupa. Ele se preocupa porque ela é emprestada. E é isso que Deus quer de mim, de você. Que você se preocupe com aquilo que Ele tem te dado e faça a vontade dEle. Porque Ele se responsabiliza. A ferramenta é dEle. A ferramenta não é do homem, irmãos. Percebe que quando ele perde a sua ferramenta, ele não estava negligenciando, não estava passeando, não estava, irmãos, fazendo qualquer outra coisa. Ele estava trabalhando. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas dentro dessa palavra, é como Deus dissesse: olha, você desistiu, desanimou da sua ferramenta, porque alguém te magoou, porque alguém falou de você, porque alguém te ofendeu, ou porque você perdeu isso, perdeu aquilo. Você perdeu no momento em que você fazia a minha obra. Quem sabe quando você pregava a palavra de Deus, você estava cortando madeira. Quando você estava adorando o Senhor, você estava cortando madeira. Quando você estava pregando a palavra de Deus, você estava cortando madeira. Mas quando alguém se levantou contra você, ou falou alguma coisa de você, logo você se distraiu, e a ferramenta caiu dentro da água. Ore, calabachúrias. Mas aquele moço não desistiu. E o Senhor está dizendo nessa noite, pela sua palavra: não desista, porque eu vou restituir aquilo que você perdeu. O que você perdeu? Pode até não ser uma ferramenta, pode até ser a felicidade, pode até ser o ânimo de servir a Deus, mas saiba você que aquele que tem poder no céu e na terra está aqui para te restituir. Se é força, Ele tem força. Se é alegria, Ele tem alegria. Se é saúde, Ele tem saúde. Quando aquele moço, ele derruba o ferro, irmãos, ele poderia ficar em silêncio, ele poderia até falar para qualquer outro, mas ele procurou a pessoa certa. Talvez ele pensou: eu vou falar para o homem de Deus, eu vou falar para a mulher de Deus, eu vou falar para o servo de Deus, eu vou contar para ele o que aconteceu comigo. Você não pode falar o seu problema para qualquer pessoa. Talvez a sua amiga não é a sua amiga, talvez o seu parente não é o seu parente de verdade, talvez
o seu colega não é o seu colega de verdade. O seu amigo, o seu parente, o seu colega se chama Jesus, Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Ele foi até o homem de Deus e disse: ai meu Senhor. Quando fala de ai, fala de dor, sofrimento. Você viu que era uma ferramenta, irmãos. Ele sentiu a dor da perda, ele sentiu a dor da dívida, porque era emprestado. Precisamos ter interesse pelas coisas de Deus e sentir as coisas de Deus como fosse para nós mesmos, irmãos. Sentir que é para o próprio Deus que nós estamos fazendo aquilo. E aquele moço, irmãos, ele foi até a pessoa certa. O grande problema do ser humano é contar os seus problemas para muitas pessoas. Eu já até falei aqui, às vezes conta problema para o João conta para a Maria conta para o Pedro conta para o Antônio conta para a Joana. Glória a Deus. Mas não, aquele moço contou o seu problema para o homem de Deus. E o homem de Deus então disse para ele: onde caiu a sua ferramenta? Onde você derrubou? Onde caiu? E é o que o Espírito de Deus está perguntando nesta noite, através da sua palavra. Mas você não precisa falar para mim o que fez você desanimar de tal forma, o que fez você parar, o que fez você desistir, o que desanimou a sua fé. Aquele moço, ele só mostrou o lugar, foi bem ali, ó. Em outras, no mundo espiritual, podemos dizer: olha, caiu bem ali, quando eu estava pregando a palavra de Deus. Caiu bem ali, quando eu estava adorando o Senhor. Caiu bem ali, quando eu estava fazendo a vontade de Deus. Ore calabachúrias. Você não precisa contar para mim, mas você pode a partir de hoje contar para o Espírito de Deus: Senhor, eu parei por causa disso, eu desisti por causa daquilo, Senhor, eu desanimei por causa disso, Senhor. E comece a conversar com o Espírito de Deus nesta noite. Quando ele contou para o homem de Deus, o homem de Deus viu o lugar onde estava, onde aconteceu aquilo. Então você não precisa contar para um para outro tudo o que aconteceu com você. Você precisa contar para o Espírito de Deus nessa noite, porque é Ele que vai te levantar, é Ele que vai te restituir, é Ele que vai entregar o que é seu. Quando Ele mostra, irmãos, Eliseu falou para ele: olha, vai, corta um pau aí, faz um cabo aí. E fez um cabo de um machado. E ele disse para ele: olha, vai agora, você estende a sua mão em direção à água, vai lá perto do ribeiro. E quando ele estendeu a mão, irmãos, milagrosamente, olha, eu não sei que profundidade estava aquela ferramenta, eu não sei nem o que lugar, eu só senti uma coisa: com o poder maravilhoso de Deus, com o poder do Senhor, irmãos, aquele ferro começou a surgir, saiu da profundidade das águas e começou a submergir novamente, começou a subir até a superfície das águas. E aquele machado, dirigido pelo poder de Deus, ele foi em direção ao seu cabo. Aleluia, glória a Deus. Tem algo que o Senhor está dizendo para você nessa noite: vai até o ribeiro, se prepara, faça uma ferramenta aí, arruma o cabo aí, faça um cabo de machado. Ele está dizendo: vá fazer a minha obra, trabalha
se dedique para mim, vai até o ribeiro e espera o que eu vou fazer por você. Volta a fazer a obra, começa de novo a fazer a obra, vai até o ribeiro fala da água, da onde vai surgir o milagre. Nas águas de Deus há milagre, nas águas de Deus há poder. Ele foi até a água. Jesus é essa água, é dele que vem o milagre, é dele que surge o impossível. Ele é o rio. Ó, vai lá, faz a obra, volta a fazer, levanta a sua cabeça, vai até o ribeiro e aponte para ele, dentro da água. O próprio ribeiro vai fazer o ferro surgir. O próprio ribeiro vai trazer um milagre nas suas mãos, e você vai glorificar o nome do Senhor por aquilo que vai surgir na sua vida. Quer dizer, pastor, que se eu me colocar na posição, se eu voltar a fazer a vontade de Deus, se eu me dedicar, pastor, eu posso ir até o rio. Se eu for até o ribeiro, se eu buscar força em Deus, se eu buscar o Senhor Jesus Cristo, que Ele é esse ribeiro, quer dizer que o milagre vai aparecer. Sim, aquilo que você perdeu, o Senhor diz pela sua palavra que Ele vai restituir na sua mão. E você sabe que você perdeu, você sabe o que aconteceu com você. Grande é a tristeza no teu coração. Mas o Senhor te trouxe aqui dizendo: eu vou restituir a tua força, a tua vida. Você vai glorificar o meu nome. O milagre, irmãos. Imagine você se aquele homem não tivesse ouvido o profeta Eliseu. Ele poderia dizer: não, mas não precisa cortar pau, tudo de novo, já tinha um cabo, não precisa, profeta. Está bem você ficar parada. E pela palavra de Deus você está colocando muitas interrogações. Tira a dúvida do teu coração nessa noite, que Deus quer operar um milagre. Tira esta dúvida do teu coração e para de dizer: será? Será, Senhor? Ah, eu não creio. Não pode ser. O que é isso? Levanta a sua cabeça, volta a se dedicar ao Senhor. Mesmo que você diga: mas eu não fazia obra. Então volte a orar, volte a chorar. Não essas lágrimas de tristeza, de arrependimento, ou lágrimas porque você foi decepcionado ou decepcionada. Não, lágrimas de alegria, porque você está na casa de Deus, porque nele está a fonte de todas as águas. Ele está dizendo: o ribeiro está aqui nessa noite, eu quero que você beba dessa água, eu quero que você beba dessa fonte, porque nesta noite eu quero te fortalecer. Labacanarabe achuberá, quero eu fazer algo de raço como nubrefácia na sua vida. Se você ouvir a voz do Espírito de Deus, o Senhor vai te conceder a vitória. Então, irmãos, existem coisas que eu não posso fazer, não posso mudar a sua vida, não posso dizer, ninguém pode dizer para você: olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não adianta. Existem coisas que você é que precisa liberar para o Espírito de Deus. É você que precisa ampliar esta casa chamado homem, chamado mulher. Muitas coisas têm ocupado a sua vida, e o Espírito Santo, ele não tem encontrado lugar em você. É você e ele.
Uma certa feita, irmãos, havia uma mulher, todo mundo conhece a história. Ela havia perdido uma dracma. E ela ficou muito preocupada, porque a dracma era de valor. E ela não perdeu a dracma na rua, não. Não perdeu a dracma no trabalho, também não. Ela não perdeu a dracma numa condução, não. Nem na casa da família, não. A dracma ela perdeu dentro de casa. Tá? Não sei o que aconteceu na sua casa, chamada igreja, chamada família, né? Talvez você perdeu dentro da sua casa a sua dracma. A dracma é o que você tem mais de valor. E o que você tem mais de valor? É o seu Deus. É a comunhão do Espírito Santo. É a presença do Senhor. E você perdeu essa dracma dentro da tua casa, no meio da sua família, na sua própria igreja. Ela caiu. E você está procurando ela. Mas você sabe que ela caiu dentro de casa. E você começou a procurar, e aquela mulher falou: não, eu preciso encontrar a dracma perdida, ela está na minha casa, ela está na minha vida. Melhor, ela está na sua vida. Perdida aí porque você deixou-se perder, de tristeza, de decepção, por causa dos problemas, por causa das coisas que têm acontecido com você. A dracma caiu e se perdeu. Fala, você perdeu o interesse pelas coisas de Deus, mas o Senhor te trouxe aqui para restituir a tua força, o teu interesse, a tua alegria pelas coisas dele. Não existe caminhada sem a presença do Senhor. Ninguém, irmãos, consegue andar fora da presença de Deus. Ninguém traz segurança se Deus não estiver com ele ou com ela. Você pensa que você vai até onde sem Deus? Que caminhada você pensa que você vai fazer se você não tiver com a presença de Deus? Às vezes a pessoa é até crente, mas anda sem Deus. Mas o que é isso, pastor? Anda sem Deus porque não obedece a Ele. Anda sem Deus porque não faz a vontade dEle. Você fez a sua própria vontade, mas até agora não fez a vontade de Deus. E o Senhor está dizendo que Ele quer restituir o que é teu. Mas você tem que se preocupar em fazer a vontade dEle. Você tem que começar a levantar a sua cabeça, cortar o pau ali, ir até o rio, buscar na fonte, buscar onde tem Deus, irmão. Não é na sua casa que tem Deus, não. Não é na condução que tem Deus, não. Ele está com você. Mas Ele precisa que você busque. Porque hoje, irmãos, as pessoas acham que, eu posso ouvir Deus no programa, fico em casa, assisto de segunda até domingo. Assisto televisão, fico em casa ouvindo a palavra de Deus. Não, irmãos, aquilo lá é só uma imitação. É a palavra de Deus? É, mas é a imitação do real. O real está aqui, irmãos, na casa de Deus. O real está aqui no natural de Deus. É aqui que você busca. É aqui que você abre o coração, que você resolve se dedicar ao Senhor, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E aquela mulher, irmãos, ela procurou, até que ela encontrou dentro da casa a dracma. Mais uma vez Deus está falando que se você me procurar, se você me buscar, se você abrir o teu coração, eu vou devolver o que você me pede. Eu vou te dar o que você me pede. A dracma, algo que você perdeu de valor. Não sei se é no meio da sua família, na sua casa, no seu emprego, eu não sei. Eu sei de uma coisa, que o Senhor está mandando você começar a varrer a sua casa e começar a remover as mobílias velhas. Deus quer que você esqueça do passado. Esqueça do seu passado. O Senhor quer renovar as suas forças. Que a mulher encontrou, chamou as amigas e deu uma festa. E ela disse: eu encontrei a minha dracma perdida. E é isso que Deus está falando aqui nessa noite. A gente não precisa ir tão longe, irmãos. A palavra de Deus é uma revelação. E Deus está dizendo que você perdeu.
e que Ele, nessa noite, Ele quer te restituir. Só não sei o que é, se é espiritual, se é físico, mas não importa. Aquele que vai restituir está aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Guarde essa palavra, irmãos, mas pratique. Ouça o que o Espírito fala com a igreja, que Deus está falando com você. Você vem em busca de uma resposta de Deus, e Deus está te dando uma resposta. Ele está mandando você vir à fonte das águas. Ele está mandando você procurar Ele em oração, que Ele vai te restituir, irmãos. Como nós vamos receber algo de Deus se nós ficarmos totalmente parados? Vemos? Não recebe. É igual o trabalhador. O trabalhador, para ganhar, ele precisa trabalhar, precisa ir para o emprego, precisa pegar a condução e receber o seu salário. Mas se você não se dedicar, não orar, não se esforçar, como? O Senhor da vinha vai te retribuir. Glória a Deus. Guarde essa palavra no teu coração e coloque ela em prática, e você vai ver a glória de Deus na sua vida. E essa palavra nesta noite tome como profecia. Glória a Deus, para que se cumpra na tua vida. E quando isso se cumprir, você pode vir aqui e dizer: pastor, eu quero dar um testemunho. Aleluia. Deus restituiu Aleluia. a máquina, a minha ferramenta, aquilo que eu pedi para Ele. Mas tudo tem um preço, não é verdade, irmãos? Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém.